Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Novamente estamos juntos na presença do Senhor para desfrutar da porção que Ele deseja nos dar. Nós somos seus filhos e Ele é aquele que nos supre com o suprimento espiritual, também em todos os cuidados ligados à nossa vida aqui na Terra. Louvado seja o Senhor. Como nós falamos na semana passada, nós temos o encargo de falar sobre essa geração que está preparando a volta do Senhor. Uma geração que está esperando pela volta do Senhor. E nós vimos na semana passada, esta é a geração dos que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Isso está em Salmo 24. Nós vimos que na Bíblia existe a porção do Salmo 22, 23 e 24, formam uma sequência e nos é revelado o Senhor como o Redentor, como aquele que nos salva, nos regenera. Isso no Salmo 22, no Salmo 23, ele é o pastor que nos guia, nos dirige para habitarmos na sua casa, todos os dias da nossa vida. E em Salmo 24 nós temos o rei que está voltando, o rei que vem tomar posse dessa terra, porque a terra pertence ao Senhor. E nós somos essa geração que buscam o Senhor, geração que busca a face do Deus de Jacó, desse Deus que nos transforma. Devemos ser esses que estão no seu santo monte, que estão ali fazendo a vontade de Deus, que estão em Sião, porque é de Sião, é da igreja que o Senhor vai começar a agir. O encabeçamento de todas as coisas começa pela igreja. Nós sabemos isso de acordo com Efésios, capítulo 1. Nós já vimos isso no passado. E aí, em Salmo 24, fala quem é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? E nós também fizemos, então, uma conexão com a experiência de Paulo. A experiência da conversão de Paulo. Paulo, ele era um perseguidor da igreja, e ele, então, tinha conseguido pegar a autorização dos principais sacerdotes para ir para Damasco, para prender os cristãos, prender os que invocavam o nome do Senhor. E nós sabemos que no caminho a Damasco, o Senhor apareceu a ele caiu por terra, e a sua primeira frase foi: quem és tu, Senhor? Então, essa é uma pergunta muito importante. Quem és tu, Senhor? Porque é importante nós conhecermos o nosso Senhor. Todas as vezes que o Senhor aparece para nós, na verdade, nós devemos fazer a pergunta: quem és tu, Senhor? Não que a gente não conheça o Senhor, mas o Senhor sempre tem algo novo para revelar a respeito de si mesmo. E nós vimos que quando ele fez essa pergunta, quem és tu, Senhor? Nós sabemos que o Senhor Jesus falou para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo teve a vida mudada por essa aparição do Senhor, por essa visão. E todos nós precisamos ter as nossas vidas mudadas pela aparição do Senhor. Todos nós precisamos ver o Senhor, conhecer o Senhor. Devemos sempre perguntar ao Senhor: Senhor, quem és tu? Senhor, revela a sua pessoa para mim. Você sabe, o nosso Senhor é inesgotável, é rico.
Ele é aquele que tem insondáveis riquezas. E nós podemos experimentá-lo a cada dia de uma maneira nova. Então, nós vimos ali uma coisa importante, o impacto de uma visão na vida de uma pessoa. Paulo estava indo para Damasco, não estava indo sozinho, tinha outros com ele, e vamos ver o que a Bíblia diz a respeito dessas outras pessoas que estavam com ele. Em Atos capítulo 9, versículo 7, nos é dito o seguinte: os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Em Atos 22, 9, nos é dito o seguinte: os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Olha só. E em Atos 26, versículo 13, é dito: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Nós, então, podemos imaginar, né, esse cenário, essa figura. Paulo, com várias pessoas indo para Damasco, e, de repente, vem essa grande luz. E aqui, Paulo diz que esses seus companheiros de viagem ouviram a voz, mas não viram ninguém. Ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. E Atos 22, 9 diz: os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Por que isso? Porque o Senhor tinha aparecido para Paulo. O Senhor estava aparecendo para Paulo. Os outros estavam lá, mas esses outros não eram a meta do Senhor. O Senhor estava aparecendo para Paulo. Então, olha só, um fato aconteceu. Uma pessoa teve a vida mudada, Paulo. Porque as outras pessoas somente estavam ali juntos na viagem. Então, essas pessoas ouviram a voz, mas não viram ninguém. Essas pessoas viram a luz, mas não perceberam o sentido da voz, não compreenderam nada. Por quê? Porque o Senhor estava aparecendo para Paulo. Aqui nós temos um princípio muito importante. Nós sempre devemos falar para o Senhor: Senhor, apareça para mim. Nós sabemos uma coisa: o Senhor apareceu ali no caminho a Damasco, mas uma pessoa teve a vida mudada. E nós devemos ser esses também que têm esse anelo. Senhor, apareça para mim e muda a minha vida. Eu não quero ser simplesmente alguém que vê uma luz, mas não consegue ver a ti, Senhor. Eu não quero ser alguém que ouve uma voz, mas na verdade não compreende o que essa voz está falando. Amados irmãos, amadas irmãs, vocês percebem isso? Numa reunião, o Senhor aparece e fala. Nós todos precisamos ter o desejo de falar: Senhor, apareça para mim. Eu não quero ser alguém que no final da reunião diga: eu vi uma luz, mas eu não vi o Senhor. Não devemos ser aquele que diz: eu ouvi uma voz, mas não compreendi nada. Porque se eu somente tiver visão de uma luz e não ver o Senhor, minha vida não vai mudar. Se eu ouvir uma voz, mas não compreender a voz, a minha vida não vai mudar. Mas Paulo teve a vida mudada. O Senhor apareceu para ele. E ele disse: quem és tu, Senhor?
Daí o Senhor falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. E eu quero falar uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, essa visão foi de tão grande impacto que Atos 9:9 diz: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. E nós sabemos também que quando o Senhor apareceu para ele, é dito o seguinte, né, no versículo 10 de Atos 22. Então, perguntei, aliás, em Atos 9, tá? Atos 9, versículo 8. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aqui, amados irmãos, amadas irmãs, nós vemos um outro princípio espiritual. Quando nós vemos o Senhor, realmente temos uma visão do Senhor, as outras coisas desaparecem. Nós não conseguimos ver mais. As coisas da terra que tinham grande valor, que tinham grande relevância para nós, quando nós vemos o Senhor, essas coisas se tornam como nada. Já não tem mais aquela atração. Por quê? Porque nós vimos o Senhor. Este é o sinal de que nós vimos o Senhor. Se eu digo, eu vi o Senhor, mas ainda tantas coisas me atraem, eu ainda consigo ver tantas coisas, isto é sinal de que eu não vi o Senhor. Porque quando o Senhor aparece para nós, de verdade, todas as outras coisas desaparecem. Nós nos tornamos cegos para as outras coisas. E aqui diz que ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Não tinha mais interesse por nada. Ele estava revendo a sua vida. Ele estava orando, tendo comunhão com Deus. Mas foi exatamente nessa aparição do Senhor que ele viu outra coisa muito importante. Ele não viu somente o Senhor. Ele pôde ver algo que veio junto com essa visão do Senhor. Porque quando ele perguntou, quem és tu, Senhor? O Senhor falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Paulo não havia perseguido Cristo quando estava na terra. Ele estava perseguindo os cristãos. Então Paulo pôde perceber que esses cristãos eram o corpo de Cristo. Eram Cristo na terra. Olha a maneira como o Senhor Jesus falou. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Isso nos dá uma tremenda revelação. Você sabia, amado irmão, amada irmã, que o Senhor, olhando para você, ele considera você parte dele? Ele considera você parte dele. O que as pessoas fazem com você, o Senhor sente. Você consegue perceber isso? Foi isso que Paulo viu, foi isso que o Senhor Jesus falou. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Tem alguém fazendo mal para você? Saiba de uma coisa, o Senhor Jesus está sentindo, porque você é parte dele. O Senhor está falando para nós, você é parte de mim. Eu sei tudo que você está passando, eu sinto isso, porque você é parte de mim. Então, Paulo teve essa visão. E nós sabemos que nessa porção, quando Paulo fala dessa experiência do caminho a Damasco, né? Paulo,
ele fez essa pergunta: quem és tu, Senhor? E essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque somente sabendo quem o Senhor é que nós vamos saber quem realmente nós somos. Esse princípio que eu estou falando está em Mateus 16, versículos 16 a 18. Essa porção diz, respondendo, nós sabemos que o Senhor havia feito a pergunta, né? Quem as pessoas diziam que ele era. Depois o Senhor falou, e vocês? Ele falou para os discípulos, vocês falem para mim quem eu sou. Então, o versículo 16 diz, respondendo Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Então, nós podemos ver aqui, quando Pedro falou quem o Senhor Jesus era, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus daí falou para Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, isto é, você é uma pedrinha, e sobre essa rocha que é uma grande pedra, né? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nós podemos ver, quando Pedro falou quem o Senhor Jesus era, o Senhor Jesus falou para Pedro, e você é uma pedrinha, e você será edificado sobre essa revelação, sobre a minha pessoa. Você é parte da igreja. Está vendo? Se nós não conhecemos o Senhor, quem nós somos? Somos um homem nessa terra. É isso. Mas quando nós conhecemos o Senhor, perguntamos quem és tu, Senhor? Quando o Senhor se revela a nós, daí nós temos a revelação de quem nós somos. Nós somos homens criados por Deus. Nós somos alguém que está no plano de Deus. Nós fomos regenerados. Nós nos tornamos filhos de Deus, porque nós aceitamos o Senhor. Agora nós temos Deus como Pai. Nós recebemos a vida divina. Está vendo? Tudo muda. Aí você passa a ter o verdadeiro sentido da vida. Somente conhecendo o Senhor é que nós passamos a conhecer quem realmente nós somos. Não é isso maravilhoso? Antes de crermos no Senhor, nós sabíamos quem nós éramos. Nós falamos, nós somos um homem, terminou. Mas hoje nós podemos falar, nós somos filhos de Deus, nós somos membros do corpo de Cristo, amém? Nós somos cidadãos do reino, nós somos a igreja, olha que coisa tremenda, nós somos a noiva de Cristo. Há uma razão para a nossa vida, há uma razão para a nossa existência, há um futuro. Mas tudo isso nós ganhamos depois que nós conhecemos Cristo. Sem Cristo, sem Deus, existe uma razão para a nossa vida tem sabor? Não tem. Então, essa pergunta, quem és tu, Senhor, é muito importante. Mais tarde nós vamos ver, daí o Senhor também mostrou para Paulo quem ele era. Certo? E aí, vemos a segunda pergunta que ocorre, que está em Atos 22, versículo 10. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Então o Senhor não respondeu a segunda pergunta. Quando ele perguntou, que farei, Senhor?
O Senhor disse assim, você vai para Damasco e lá te dirão o que te é ordenado fazer. Mas a primeira pergunta, quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. E preste atenção, o Senhor Jesus não respondeu a seguinte pergunta. Ele disse assim, vai para Damasco, né? Vão te levar para Damasco e lá te dirão o que te é ordenado fazer. Então, isso quer dizer que o Senhor iria preparar uma pessoa em Damasco para falar com Paulo. Está vendo? Então, o Senhor fala com Paulo e o Senhor diz assim, uma pessoa, alguém vai falar para você o que você deve fazer. E aí o Senhor vai e procura uma pessoa para falar com Paulo. E nós sabemos quem é essa pessoa. Essa pessoa é Ananias. Então, olha só, eu quero ver com os irmãos o que essa porção fala aqui. Deixa eu encontrar aqui. Ok. Então, Atos 9, versículo 10 em diante. Então, eu quero mostrar uma coisa agora. É que Paulo conheceu o Senhor, viu o Senhor, agora o Senhor prepara alguém para cuidar de Paulo, que é Ananias. Está vendo? Isto é rede de apacentamento, né? Rede de cuidado. Atos 9, 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então, havia esse Ananias em Damasco. Esse Ananias conhecia o Senhor, era um cristão, e o Senhor, numa visão, o chamou Ananias. E olha só, ele respondeu prontamente, né? Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Olha só a reação dele. Daí o Senhor lhe ordenou, isso está no versículo 11 de Atos 9, né? Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso. Correto? E diz assim, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Preste atenção, o Senhor chama Ananias para cuidar de Paulo. E olha só, o que o Senhor diz para Ananias. Irmãos, eu quero que você acompanhe esse versículo 11. Quer dizer, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita. Então, olha só, o Senhor diz, você deve ir para uma rua que se chama Direita. E na casa de Judas, nessa rua, tem uma pessoa que se chama Judas. Você vai na casa dele. E chegando na casa dele, você procura por Saulo, apelidado de Tarso. Por quê? Porque ele está orando. Ele está orando e ele viu entrar um homem chamado Ananias, que é você, impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Está vendo? Então, nós podemos ver, Deus opera em Paulo e Deus opera em Ananias. Para quê? Para que Ananias vá procurar Paulo para cuidar de Paulo. Quantas pessoas há que ganharam algo, só que ainda não consegue ver? E Deus quer usar você como um Ananias de hoje. Ananias não era alguém especial, não era alguém famoso, não era alguém grande. Era um irmão, um simples irmão, assim como eu e você.
Preste atenção, Ananias, o Senhor apareceu para ele. Mas nós também sabemos de uma coisa. Você vê, o Senhor deseja usar os membros do seu corpo para cuidar de Paulo. É isso que é rede de cuidado. Daí manda, Ananias, você vai cuidar de Paulo. Agora, Ananias ficou chocado com isso. Ananias, no versículo 13, falou para o Senhor: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Então, nós podemos ver uma coisa: Ananias era alguém bem informado. Ele sabia, sabe aquele Saulo de Tarso? Aquele cara que persegue os cristãos, aqueles que faz mal para os santos, aquele que agora ganhou uma autorização, ele veio agora para Damasco para prender os que invocam o nome do Senhor. Ananias estava bem por dentro das notícias. E ele diz para o Senhor: Senhor, é esse cara aí? Você tem certeza? Você não está enganado? Você tem certeza que é ele? Você sabe quantas coisas ruins ele já andou fazendo? Você tem certeza que é ele? Senhor, você não se enganou, não? E você quer que eu vá lá falar com ele? Muitas vezes nós também temos uma reação assim. O Senhor diz assim: vai lá, fala com ele. Ele? Ah, não, ele não. O senhor sabe o que ele anda fazendo? Mas preste atenção o que o Senhor falou no versículo 15. Mas o Senhor, olha, Ananias, ele falou: Senhor, ele? É ele. Em resumo, o que ele falou é: ele, esse cara aí que fez tanto mal para os cristãos, ele veio aqui para Damasco para prender os que invocam o Senhor. Ele veio aqui para me prender, agora você quer que eu vá falar com ele? Olha só, o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Vai. Ele havia dito, né, quando o Senhor falou a Ananias, ele disse: eis-me aqui, Senhor. E aqui também a palavra nos mostra que Jesus lhe ordenou, deu uma ordem para ele, para ir visitar Paulo. Foi uma ordem, não foi uma sugestão, não foi um conselho. Eu gostaria tanto que você fosse. Ou, você gostaria de ir, eu te dou um conselho, vá. Não, não foi assim. Ordenou. Dispõe-te e vai lá, você tem que ir, você é membro do meu corpo. Daí, claro, Ananias falou: você tem certeza que é ele? Esse homem fez tantos males. O Senhor daí disse assim: este é para mim um instrumento escolhido. Outras palavras, eu escolhi. Aí, amados irmãos, amadas irmãs, nós precisamos ver algo que está em João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Amados irmãos, amadas irmãs, na vida da igreja, no plano de Deus, só Deus escolhe. Nós não escolhemos. Ananias disse: esse aí, o Senhor diz, eu escolhi. E o Senhor mesmo fala para nós: não fostes vós que me escolhestes a mim? Foi você que me escolheu ou fui eu que escolhi você? Isso, se o Senhor perguntar para nós, nós temos que dizer: a palavra nos diz claramente que foi o Senhor que nos escolheu. Então, ele tem o direito de escolher quem ele quiser. Mas muitas vezes na vida da igreja, nós queremos escolher, como se nós fôssemos a cabeça do corpo.
E aí, amados irmãos, amadas irmãs, percebam algo. O Senhor disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Isso é a parte A do versículo 16 de João 15. E tem um outro versículo que tem conexão, que é 1 Samuel 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, porque ele havia enviado Samuel para ungir um dos filhos de Jessé. Só que Samuel não sabia qual dos filhos. Daí, quando Samuel viu um deles, é esse aí mesmo. Olha só o que o Senhor diz para Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Ele está dizendo: Samuel, você está olhando para a aparência dele, sua altura, mas eu não escolhi esse aí, eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém, o Senhor, o coração. Está vendo? Você escolheria Paulo? Saulo, naquela época? Você escolheria qualquer um menos Saulo, mas o Senhor dizia: eu quero Saulo. Porque ele sabia o coração de Saulo. Saulo perseguia a igreja porque era ignorância dele. Mas ele era alguém absoluto por Deus. Amado irmão, amada irmã, é o Senhor quem escolhe a pessoa que você vai cuidar. Se o Senhor fala que você vai agora cuidar dessa pessoa, você vai? Não, esse aí não, esse aí não. Se você não for, você causará problemas para o plano de Deus. Ananias foi. Louvado seja o Senhor. Ananias foi. E olha só, no versículo 17 diz: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Esse versículo é um versículo cheio de significado. Ele diz: Saulo, irmão, veja só, essa pessoa de quem ele tinha tanto medo, ele agora chama ele de irmão. Isso só no meio do povo de Deus, isso só é possível no corpo de Cristo. E ele diz: o Senhor me enviou, o meu Senhor. Esse Senhor que me enviou é o mesmo Senhor, é o próprio Jesus que apareceu para você no caminho por onde vinhas. Ele me enviou aqui para quê? Para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Aqui nós vemos duas ações. Recuperes a vista significa você seja curado. E fique cheio do Espírito Santo. Isso é o lado positivo. Então, quando nós estamos cuidando e apacentando alguém, nós precisamos curar a pessoa. Nós estamos ali para que as pessoas recuperem a vista, mas não somente isso, é para que as pessoas fiquem cheias do Espírito Santo. Está vendo? E aí, versículo 18, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado e depois de ter se alimentado sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos.
Você pode ver, então ele impôs as mãos, caíram escamas, ele tornou a ver, levantou-se, foi batizado, versículo 19, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, quando nós cuidamos das pessoas, nós precisamos ajudá-los para que recuperem a vista, para que fiquem cheios do Espírito, certo? Para que sejam batizados, imersos em Deus. E devemos alimentá-los. Ao se alimentarem, eles se fortalecerão. Agora, vamos ver o testemunho de Paulo quanto a esse encontro com Ananias. É muito importante a gente ver os dois ângulos. Então, em Atos 22, versículo 11, diz: tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Aqui nós vemos Paulo dando testemunho. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. E pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Essa porção, amados irmãos, amadas irmãs, é uma porção muito preciosa. Por quê? Porque agora vamos ver, nós vimos do ponto de vista de Ananias, agora vamos ver do ponto de vista de Paulo. Paulo disse assim, que Ananias veio e falou assim: Saulo, irmão. Você imagina o impacto que isso deve ter causado em Paulo? Paulo sabia, eu vim aqui para Damasco para prender cristãos. Prender os que invocam o nome do Senhor. E agora vem um Ananias, um daqueles que eu iria prender. Ele vem e ele vem me procurar. Ele não está com medo de mim, ele vem me procurar e me chama de irmão. Que é isso? Nós já vimos o ponto de vista de Ananias, né? Agora aqui é o ponto de vista de Paulo. Ele diz: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. E ele diz, e ele falou. E aí Paulo diz, nessa mesma hora, recobrei a vista. E aqui ainda acrescenta algo muito importante. Paulo não disse somente recobrei a vista, ele diz, recobrei a vista e olhei para ele. Então, quando ele recuperou a vista, a primeira coisa que ele viu foi Ananias. Lembre-se, a última coisa que ele havia visto foi o Senhor, Cristo. Agora, a primeira coisa a ver após a recuperação da vista é um membro do corpo de Cristo. Cristo coletivo, a igreja. Está vendo? E aí, Ananias diz para Paulo, preste atenção, Ananias diz para Paulo, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade e veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terá de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Está vendo? Aqui nós vemos Ananias
respondendo aquela pergunta que Paulo havia feito ao Senhor, porque ele tinha visto: de quem és tu, Senhor? Depois que o Senhor, então, falou para ele quem ele era, e ele fez a segunda pergunta: que farei, Senhor? O que eu devo fazer agora? O Senhor disse: eles vão te falar para você ali na cidade. E agora, podemos ver, Deus usou Ananias para falar para Paulo o que ele deveria fazer. Preste atenção a esses versículos 14 a 16. Eu vou ler de novo, preste atenção. Então, Ananias disse para Paulo, né? O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então Ananias falou para Saulo o que ele deveria fazer. E nós sabemos que, então, Paulo fez isso. E aí começou uma nova página na vida de Paulo. Mas eu quero falar aqui nessa noite é que a história de Paulo e de Ananias se cruzam. O Senhor aparece para Paulo e aparece para Ananias cuidar de Paulo. Amado irmão, amada irmã, Deus quer aparecer para você, para que você possa cuidar de pessoas. Pessoas que estão começando, pessoas que estão fazendo a pergunta: quem és tu, Senhor? Pessoas que são cegas e não conseguem ver, mas que precisam receber a palavra, precisam encontrar o Senhor. O ciclo somente se fecha quando Ananias obedece e vai visitar Paulo. O ciclo somente se fecha quando você obedecer e for visitar e cuidar as pessoas que o Senhor ordenou. Você sabe, muitas pessoas hoje nessa terra dizem, muitos filhos de Deus, muitos incrédulos, estão ali sem direção e pedem e perguntam a Deus: Deus, você pode me dar uma direção? Você pode mandar alguém para falar comigo? E Deus quer usar você. Quer ver uma outra passagem onde tem algo semelhante? Em Atos 10, a história da conversão de Cornélio e sua casa. Em Atos 10, nós vemos que, eu vou ler rapidinho, né, a partir do versículo 1, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, não é? Piedoso, temente a Deus, tal, e de contínuo orava a Deus, e daí um anjo de Deus apareceu para ele, né, e chamou Cornélio. Daí ele disse: que é, Senhor? Ele disse: olha só o que é dito assim, o anjo lhe disse: as tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Isto no versículo 4. E no versículo 5 diz: agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então o anjo aparece para Cornélio e diz assim: Cornélio,
né? Deus ouvia as suas orações. Manda chamar Simão Pedro. Em outras palavras, isso aí. Ele está em tal lugar, em tal casa. Atos 10, versículos 7 a 8, diz: logo que se retirou, o anjo que ele falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estava a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Agora, esse aqui é o lado do Cornélio. Olha só, Deus envia, o anjo diz para Cornélio enviar pessoas para procurar Simão Pedro. Em Atos 10, versículo 9 em diante, nós vemos então agora o outro lado da ponta, que é Pedro. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, aquelas pessoas já estavam perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar, estando com fome. Nós sabemos daí, eu não vou entrar nos detalhes, que ele teve uma visão desse um lençol, né, com toda espécie de animais ali, tal. E o versículo 17 diz: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, então, o que Deus fez? O Senhor deu uma visão para Pedro. E Pedro teve a visão, só que não entendia. Por que estou tendo essa visão? Qual é o significado disso? Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Olha só como Deus faz as coisas tudo no tempo certo. As pessoas já estavam chegando, daí Pedro teve a visão e disse assim: qual é o significado disso? Não estou compreendendo. E aí as pessoas já chegaram na casa. Versículo 19: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Está vendo? Então o Espírito diz para Pedro: você vai. Porque você vê, quando Deus atua nas 2 pontas. Ele atuou em Paulo e atuou em Ananias. Ele atuou em Cornélio e atuou em Pedro. Ele está atuando hoje. Hoje, Deus está atuando em várias pessoas, numa ponta. E está atuando em nós, na outra ponta. Por quê? Porque as 2 pontas devem se encontrar. Você sabe, Deus agora está tocando em alguém. Essa é uma ponta. E está também tocando no seu interior, porque você é a outra ponta. E quando se encontram, o plano de Deus se cumpre. Amado irmão, amada irmã, você consegue ver a sua importância? Você deseja ou não ser um Ananias de hoje? Imagina se Ananias não tivesse ido. Paulo, já tendo visto em oração, viu que uma pessoa chamada Ananias iria procurá-lo. Imagina se Ananias falasse: eu não quero ir, não. Não, esse cara é perseguidor da igreja e eu estou com raiva dele, eu não vou, não. O plano de Deus se cumpriria? Deus aparece para Cornélio e dá a visão para Pedro. Pedro diz: eu não vou, não, eles são gentios, meu negócio gentil não é comigo, não, meu negócio são judeus e tal. Se Pedro tivesse reagido na sua carne, os gentios seriam introduzidos na igreja? Então, amado irmão, amada irmã, se Deus atuar em você, obedeça, porque Deus está atuando pessoas em outra ponta, e você é a resposta da oração dessas pessoas.
Ananias era a resposta da oração de Paulo. Pedro era a resposta da oração de Cornélio. Você é a resposta da oração de alguma pessoa. Você já viu isso? Que o Senhor possa nos despertar essa geração final, essa geração que espera a volta do Senhor. É uma geração que busca a face de Deus. É uma geração que obedece a Deus. É uma geração que Deus pode usar para cumprir o seu plano. Amado irmão, amada irmã, você é a resposta da oração para muitas pessoas. Eu sou resposta de oração para outras tantas pessoas. Cada um de nós é. Que o Senhor possa nos despertar e nos abençoar. Amém.